Muitos querem saber dos sinais para o início da tribulação, e é sobre isso que vamos fazer uma prévia explicativa sobre o assunto fora da sequência do livro para que vocês possam ter uma noção de início e entendimento, porém, como já disse, o entendimento do livro do Apocalipse tem de partir de assuntos referentes aos outros livros da Bíblia e assim, quando entenderem, vão entender as revelações do livro do Apocalipse sem precisar que algum homem lhes ensine, e sim através do Espírito Santo. Plantado em você como que fosse um grão de mostarda, e quando este grão brotar, brotará em você a verdade que te fará a igreja de Jesus, te fará o templo do Espírito Santo e o reino de Deus. São 3 medidas, as quais são Deus, para fazer em nós também 3 medidas, assim em Jesus somos a igreja, templo e reino, o qual veio a nós através do fermento que nos fez crescer como o pão, nos fez crescer como o reino, porque o reino de Deus é comparado com 3 medidas de trigo e a adição do fermento. Já vimos nos 11 primeiros vídeos uma pequena parte dos assuntos que devemos entender com clareza, e por esta clareza me torno repetitivo com as palavras como que se estivesse dando aula para crianças. Sei que a maioria de vocês não são como crianças e já comem alimento sólido da palavra, porém, muitos andam sendo alimentados com papinha, mingau e gelatina, não para terem entendimento, mas para lhes serem agradáveis ao coração e doce na boca, assim como em seu estômago, pois querem refresco e mel, por isso não dão à luz a si mesmo, por terem medo das dores de parto, e com isso continuam sendo o velho homem, mimado e sedento para com as suas paixões. Outros alimentados por mel e refrescos, assim são alimentados não para terem um pleno entendimento, mas para continuarem apegados aos que os alimentam, pois são alimentados com muito doce, a fim de que nunca cresçam e sempre fiquem na barra do vestido da mãe, e assim, entre aspas, crentes mimados vão vivendo sem amadurecer e crescer, na verdade, e sim na prosperidade, autoestima e no eu interior. Não que Deus não possa nos dar a prosperidade, sim, Ele nos dá, e isso é fato pela palavra e promessa de Deus, mas cada coisa em seu tempo e lugar. Assim, se você parar para pensar, temos homens e mulheres, fazendo o papel de João e Maria, se alimentando de doce, engordando mais e mais, para no final, quando precisassem de força e se manterem, na verdade, fugirão para os braços da bruxa, que é o mundo, para serem devorados por ele. João e Maria andam por aí tendo seus corações engordados, mas a alma está só pele e osso. Os obesos de coração são como o joio que parece ter algo por dentro, mas no final das contas não tem nada, por isso são o joio, são só cascas infladas pelo coração sedento para com as suas paixões, neles não habita o Espírito Santo de Deus, o qual nos faz ser o trigo. Estes que se fazem o joio não se fazem através de Jesus a igreja, através do Espírito Santo o templo e por Deus o reino, são cascas sem fruto, são pessoas vazias, são pele e ossos, os quais estão mais para ossos secos em um vale, e todos conhecem a profecia de Ezequiel 37. Ezequiel 37 versículos 4 ao 6, então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus é fiel, e nunca nos abandonou, pois cumpre o que fala e promete, e assim a palavra de Deus está aí para todos. Todos podem ser salvos mediante a Jesus e com isso receber de Deus o seu Espírito Santo, o qual os guiará para a verdade e longe das mentiras de Satanás e do próprio coração do homem. Voltando para o assunto dos sinais. Se pararmos para pensar e analisar, os sinais estão aí acontecendo há muito tempo conforme Jesus nos ensinou, mas muitos se empregam em discussões que não levam a lugar nenhum, leva apenas para a perda de tempo, e quando se derem conta estarão em meio à tribulação ou pior, no grande trono branco, e não queira estar lá para ser julgado. Primeiramente devemos entender que a volta de Jesus é uma coisa e o início da tribulação é outra, mas ambas estão ligadas, e assim te digo, Jesus virá 7 anos depois do arrebatamento, assim não sabemos dia nem hora,
mas temos a certeza de que Jesus virá 7 anos depois que a tribulação iniciar. Primeiramente, Jesus virá nos ares arrebatar a igreja que se converteu até nesse dia, que é o arrebatamento, para que ela não passe pela tribulação como nos prometeu. E assim o restante da igreja que não se converterão durante a tribulação. Tem um capítulo específico para este assunto no livro. Com isso já vimos que Jesus virá buscar a igreja que é o arrebatamento, mas não é a volta de Jesus, a sua volta se dará no final da tribulação a qual todo olho verá, e lá aprisionará Satanás por 1000 anos e reinará por este tempo, que é o reinado milenar de Cristo. Depois disto virá o grande trono branco e depois a eternidade. Não sabemos a hora nem o dia para a volta definitiva de Jesus que será no final da tribulação, mas sabemos que será 7 anos depois que muita gente sumir, que será o arrebatamento, mas será negado. Os homens farão várias alegações sobre este sumiço, a verdade é que a igreja será arrebatada. Mas quando a tribulação iniciará? Marcos 13 versículos 5 ao 8, e Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer, olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Como podemos observar desde que Jesus foi morto e ressuscitou, houve várias e várias guerras e rumores de guerras. Falsos cristos já vieram e não foi um ou dois, mas vários e tem outros tantos por aí tirando o sacrifício diário de Jesus e tentando se colocar no lugar dele, pois pensam que orar e clamar pelos outros é a sua cruz para sua própria honra e glória. Terremotos e outras catástrofes acontecem anualmente, pois todos os anos temos terremotos, furacões e outros. A fome nem se fala, quanto mais o homem produz alimento, mais gente morre de fome, não pela vontade de Deus, mas pela ganância do homem. Pragas assolam cada dia o mundo. Doenças se espalham como o vento. Um grande número de filhos e pais não se entendem, a criminalidade se expande, pois o amor esfriou e a vida para muitos nada mais vale que um celular ou menos que isso. E por fim, o Evangelho. Muitos acham e pensam haver pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, e estes se enganam e se deixam enganar, mas realmente está chegando a hora e creio que Deus já cumpriu esta promessa ou já está por cumprir no ano que segue, pois me diga, qual a nação no mundo que não ouviu falar de Deus e de Jesus? Qual nação não possui ou não tem uma Bíblia? Muitos podem não ter ouvido atualmente e não têm uma Bíblia nos dias de hoje, mas durante a sua vida em um determinado momento, mesmo que por minutos ou horas já ouviram falar de Jesus e se não tem é porque não querem e não se impõem para conseguir. Você deve dizer, mas é proibido lá naquele país. Tudo bem, mas se fosse proibido aqui no Brasil? O que você faria? Você deixaria de crer em Jesus? Você não buscaria Jesus? Você não buscaria a verdade ou preferiria viver na mentira? Pense nisso. Durante a tribulação falar ou mencionar qualquer coisa sobre a verdade que é Jesus será proibido e a punição será a morte, por isso que aquele que amar a sua vida a perderá e aquele que amar a Deus mais que a sua vida receberá a vida eterna não negando o nome de Jesus. Estes são os sinais e já vem há mais de 2000 anos acontecendo, porém, não era o fim. O fim será quando Jesus vier definitivamente, este será o fim e antes dele cada um deve fazer a sua escolha, deve ser sim ou não, pois o não saber é o mesmo que negar a Jesus. A escolha deve ser feita antes da vinda definitiva de Jesus. O começo do fim, o começo para que cada um faça a sua escolha já começou. Sim, o começo do fim já começou há mais de 2000 anos atrás quando Jesus veio ao mundo pela primeira vez e terminará quando ele vier pela segunda vez e está definitiva, pois ele é o primeiro e o último, aquele que aparecerá no mundo durante a tribulação, este é o do meio,
não é o primeiro nem o último, este é a besta. E não se deixe enganar por ela durante a tribulação se você não fizer a sua escolha rapidamente ser tirado antes que a tribulação comece. Jesus veio, foi morto, ressuscitou e hoje está no céu nos justificando dia e noite diante de Deus. Este é o primeiro, e Jesus virá por último no final da tribulação porque ele é o último. Assim lembre-se, Jesus nos disse, eu sou o primeiro e o último. Assim, caso você não tenha entendido, este é o princípio da vida e o fim da morte, pois o homem quando caiu no paraíso até a primeira vinda de Jesus não vivia, mas estava condenado à morte. Jesus veio e venceu a morte nos dando direito nele para a vida, o princípio para fazermos a escolha entre a vida e a morte, e a sua última e definitiva vinda é o final para que todos tenham escolhido pela vida, do contrário serão destinados para a morte. Os sinais nos foram dados desde a crucificação de Cristo, em um tempo determinado de pouco mais de 2000 anos, sendo iguais a 2 dias para Deus, que nos é por 2000 anos, e se temos 7000 anos ao todo, iguais a 7 dias para Deus, e se o último dia, o sétimo, o sábado grande, será o reinado milenar de Jesus, porque Jesus reinará por 1000 anos antes da eternidade iniciar. Estes 2000 anos são os últimos dias dados para os homens fazerem a sua escolha, os quais são como 2 dias para Deus, mas para nós são 2000 anos. O tempo determinado se dá após Jesus ter dito, está consumado. Deste ponto em diante iniciou a contagem regressiva para sua volta definitiva. Agora vamos olhar para o profeta Joel. Joel 2 versículos 28 e 29. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Esta parte de Joel 2 teve início depois da crucificação, como nos é descrito no livro Atos dos Apóstolos. Remoam bem sobre isso. Quando iniciará a tribulação? A tribulação é como que fosse uma contagem regressiva para a vinda de Jesus, é um tipo de abreviação de tudo que aconteceu de ruim no mundo aconteça de forma intensa e pior em um pequeno período de 7 anos, para que a igreja que não foi arrebatada se converta e seja salva durante a tribulação. Assim a tribulação só começará mediante ao que nos revelou Daniel e está sutilmente escrito em um capítulo específico no livro do Apocalipse, que é diferente do que é ensinado pelo profeta Joel. Se tratando do tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Mas em Daniel e no Apocalipse se referem para o início da abreviação, da contagem regressiva, para o início da tribulação, a qual também não sabemos o dia nem a hora, mas devemos nos importar com o seu começo, pois o sinal já está aí, e poucos estão cientes que é o sinal para que o botão de início da tribulação seja apertado por Deus quando Apocalipse capítulo 10 versículos 3 e 4, seja revelado e aconteça, mas do que se trata falaremos especificamente nos vídeos do livro, pois, agora fica difícil o entendimento sem entender os outros assuntos que devemos ter conhecimento. Mas o grande sinal já está sendo dado e com isso sabemos que já estamos na geração da tribulação, pois a figueira está brotando, sim a figueira que um dia selou a profecia, está brotando com as revelações e interpretação do que foi selado, o qual difere do livro de Joel, cada um é uma coisa em específico, a figueira começou a bradar, o livro de Daniel está sendo revelado, pois até hoje muitas figueiras haviam secadas, pois não tinham frutos para oferecer para a igreja, para o templo e para o reino que somos nós. Muitos profetizaram e interpretavam para os seus próprios corações e as suas paixões, e estes enganosos se enganaram e se deixaram secar confiando em seu coração, e o seu coração fermentou muitos enganos os quais foram servidos como verdade, por isso secaram não tendo fruto para alimentar com fome que como Jesus foi buscar o fruto na figueira e não encontrou. Mas hoje graças a Deus pela sua vontade muitas figueiras estão brotando e revelando as profecias e principalmente as do livro de Daniel, que é o sinal que é chegado a hora, isso pela vontade e permissão de Deus, pois chegou o tempo determinado. Daniel 12 capítulo 4 ao 9, e tu, Daniel,
encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Com isso já chegamos no tempo determinado para a tribulação começar, pois há muitos que servem verdadeiramente a Deus revelando o que é para ser revelado. Com isso te digo que o livro de Daniel será descrito totalmente durante os vídeos. Este é o sinal do fim, sendo a revelação de Daniel como você nunca ouviu falar. Para muitos será como loucura, mas Deus já nos avisou sobre isso, pois os do Espírito conhecem e reconhecem as coisas do Espírito e de Deus, não esquecendo dos homens, e os homens conhecem e entendem as coisas que lhes agrada o coração e o restante para eles é loucura, pois não entendem que Jesus e o Espírito Santo vieram primeiro que qualquer faculdade de teologia, não desmerecendo a teologia e aos teólogos, mas exaltando a Deus que nos enviou o seu Espírito Santo para que pudéssemos conhecer a verdade pelo Espírito e não pelo ensinamento e regras de homens os quais muitos buscam domínio, glória e honra para si mesmos. Mateus 16 versículo 1 ao 6, e, chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E, pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E, deixando-os, retirou-se. E, passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: Adverti, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Loucura para homens que são como os fariseus e saduceus que conhecem e falam coisas de homens, pois são maus e adúlteros, ídolos de si mesmos, por isso não reconhecerão nem entenderão do que estamos tratando. Tome cuidado para não ir com eles, pois o seu fermento não é o do reino de Deus e sim o das trevas. O sinal está aí, os livros dos profetas estão sendo revelados tal como o do Apocalipse e esse é o tempo determinado por Deus, mas o tempo do arrebatamento será quando parte de Apocalipse capítulo 10 acontecer e isso não acontece no meio da tribulação e sim no início dela. Mesmo que Apocalipse capítulo 10 esteja na metade do livro do Apocalipse e é por isso que há a necessidade de estudarmos alguns assuntos antes de falarmos diretamente sobre o Apocalipse, da mesma forma que não tem como explicar agora para vocês tais assuntos, os quais para muitos lhes será por loucura se não entender os outros assuntos que aos poucos estamos tratando nos vídeos. Em outros vídeos veremos sobre isto. Com isso o sinal do fim está aí, que é a interpretação de Daniel e a revelação e o acontecimento de Apocalipse capítulo 10 versículos 3 e 4 que é simultâneo ao arrebatamento. Se você não aceitou a Jesus, faça isso enquanto há tempo para ser arrebatado, pois durante a tribulação não vai ser fácil, pois serão dias terríveis como nunca houve no mundo e não haverá jamais, porque depois disso virá o reinado milenar de Cristo e por fim a eternidade. Não deixe de ver os nossos vídeos. Curta os nossos vídeos, inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Que a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nós. Amém.